Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. É um momento de caminhar com Jesus, ainda mais hoje, né? Hoje nós celebramos a ressurreição, celebramos a vitória, né? A vitória sobre a morte, né? E até a sequência fala, né? O forte que enfrenta forte, o forte enfrenta o mais forte, é a vida que vence a morte, né? Essa faz parte da sequência do dia de hoje, né? Uma leitura muito significante, né? A gente tem poucas sequências na igreja hoje em dia. Você tem a sequência da Páscoa, a sequência do Pentecostes e a sequência de Corpus Christi. São só 3 sequências, né? Mas são sequências muito significativas, muito bonitas, né? Que devem ser ou cantadas ou proclamadas assim com muita força, assim, sabe? Porque elas são bonitas, elas têm um significado, elas têm uma série de expressões, né? E elas são, assim, você pode ler normalmente, né? Mas se você conseguir ler interpretando, dando assim o devido colorido, fica uma coisa maravilhosa, entendeu? É uma coisa muito bela, que as pessoas não estão acostumadas, né? Mas hoje é um dia de profunda felicidade, né? Inclusive, sexta-feira eu bati uma foto quando eu estava chegando para adoração, né? E algumas pessoas me chamaram a atenção. Eu pus no Instagram, né? E algumas pessoas me colocaram, deram atenção, né? Bernardo, olha lá, é o início da manhã, você bateu a foto, a gruta está brilhando, me lembra a ressurreição, né? E eu fiquei olhando, poxa, mas não é que ele tem razão, não é que as pessoas têm razão. Que coisa interessante, né? Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão. Como sempre, eu vou ler o Evangelho, só o Evangelho de João, né? Mas eu vou fazer um toque, uma fala das leituras, das duas outras leituras, né? Da sequência, eu vou só fazer essa alusão que eu já fiz, né? Eu vou só relembrar, né? Que é o forte que enfrenta o mais forte, é a vida que vence a morte. Eu acho que essa deveria ser um compromisso de todo aquele que acredita na ressurreição, que a vida tem que vencer a morte. Né? Quer dizer, nós temos forças da morte. Oi, Lázara, bom dia, paz e bem, feliz Páscoa. Aí, né? Nós acreditamos na ressurreição, nós temos que ter um compromisso. Bernardo, a sociedade hoje é uma sociedade da cultura da morte, do preconceito, da exclusão, e nós vamos falar para eles. É a briga do forte contra o mais forte. É a vida que vence a morte. Né? Feliz Páscoa também, Lázaro. Espero que você esteja melhor. Né? Daqui a pouquinho a gente está... Opa, está na hora de começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas ao chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Voltou. E a leitura de hoje é o anúncio da Páscoa de João. E o anúncio da Páscoa é a maravilha. Né? Eu me lembro que sexta-feira da Paixão a gente estava narrando a Paixão, a dificuldade, o horror daquela massacre que fizeram com Jesus. E a gente talvez visse assim, não tem esperança, não tem salvação, mataram Jesus. Certamente os discípulos acreditavam nisso, certamente Maria Madalena acreditava nisso. Não era possível uma outra coisa, mas eles guardavam alguma esperança. Mesmo que eles ainda não compreendessem que Jesus ressuscitaria, eles guardavam a esperança. E aqui, logo na primeira leitura, a gente vê de um lado Pedro, que no momento da paixão se revelou um covarde, o mesmo Pedro que disse que eu vou para onde o Senhor for, naquele momento negou Cristo 3 vezes. É agora o Pedro, na primeira leitura, que proclama: Jesus era o Mestre, era o Senhor. Vocês o mataram. Observa, Pedro assume o papel de profeta. Ele denuncia o erro. Vocês são da cultura de morte, vocês mataram a Jesus, que é Deus, é o Senhor. Mas não se desesperem, porque nós fomos feitos para anunciar ao mundo que em seu nome você tem o perdão dos pecados. De vez em quando eu falo sobre o perdão dos pecados, as pessoas vão ser perdoadas e as pessoas, não pode, não sei o que. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Em nome de Jesus, os pecados serão perdoados. É muito difícil, mas essa é a verdade. A verdade é essa. Se você não gostou, volta a ler a Bíblia de novo, que você vai ver que essa é a verdade. Pelo nome de Jesus, todos os pecados serão perdoados. Mas é importante que você se ligue a Jesus. Você não pode se ligar àqueles que mataram Jesus. Você não pode se ligar à cultura da morte. Você tem que se ligar à cultura da vida. É por isso que Jesus assume a morte. Jesus é Deus imortal que se torna mortal e morre por amor a nós. E é muito interessante porque Pedro assume esse papel, o papel de profeta, de dizer onde estão erradas as coisas, o que nós devemos fazer para que elas se tornem certas. E vamos além, porque o Paulo, aqui na segunda leitura, ele fala: se vocês são de Cristo, almejem as coisas do alto. E é muito interessante porque ele não fala o que são as coisas do alto, né? Ele vira e fala assim: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Estar à direita de Deus não é uma frase qualquer. Estar à direita de Deus significa que Jesus está a serviço de Deus. O Filho serve ao Pai. Mesmo sendo o mesmo Deus, eles se apresentam de pessoas diferentes. E a pessoa do Filho serve ao Pai. E servindo ao Pai tem o seu papel. Então, as coisas celestes, não as coisas terrestres, onde está Jesus, é o serviço. Não o serviço que nos oprime. Né? Não pode ser ou você vive para servir ou você não serve para viver. Não. É o serviço que liberta, é o serviço do amor, é o serviço do cuidado, é o serviço do carinho, é o serviço de proteger a vida, de cuidar das pessoas. Esse é o serviço que a gente está falando. E foi esse o serviço que Maria Madalena fez. Ela foi cuidar do corpo de Jesus.
Ela não foi lá para testemunhar a ressurreição, ela foi lá para cuidar do corpo morto, né? E chegou lá e não encontrou o corpo. As mulheres não valiam nada na época de Jesus, elas não tinham direito de depor no tribunal. Talvez a maior parte das mulheres olhasse e falasse assim: não, eu vou ficar quietinha aqui porque ninguém vai me dar bola, então deixa para lá. Só que ela falou: não, não foi isso que meu mestre me ensinou. Não foi isso que meu mestre sempre me pregou para mim. Eu vou falar. Se ela tivesse ficado calada, a gente não saberia da ressurreição. Mas ela foi lá, ela foi anunciar, ela foi testemunhar, ela é a primeira testemunha da ressurreição. Ela é a apóstola dos apóstolos, como dizia Santo Agostinho. Ela é que nos chama, é que nos dá a boa notícia. E, novamente, ela é profeta, ela está a serviço e ela é testemunha da ressurreição. Nós também devemos ser testemunhas da ressurreição. Nós também devemos nos colocar a serviço da ressurreição. E a serviço aqui é o serviço que liberta, é o serviço do amor, é o serviço do perdão, é o serviço do que acolhe e do que inclui, é o serviço de quem protege o pequenino, né? Como o padre Júlio Lancelotti, que teve a sua via sacra do povo de rua, sexta-feira, covardemente interrompida pela polícia. Graças a Deus, não houve violência, não houve agressão, mas houve a interrupção de uma via sacra, de um ato religioso. Até os meus amigos ateus dizem: mas você não pode interromper um ato religioso. Bernardo, via sacra é uma coisa sagrada, não pode. E eles são ateus, né? Mas o padre Júlio Lancelotti é testemunha da ressurreição, ele se coloca a favor do irmão e da irmã que estão oprimidos, que estão abandonados pela sociedade na rua. É muito interessante. Ele faz parte daqueles que está na sequência. Na sequência, quando fala, é o forte que enfrenta o mais forte. O mais forte é nosso Senhor Jesus Cristo. O mais forte é a igreja dele, que é composta por homens e mulheres que estão dispostos a se doar por amor. Se doar para acolher, proteger e incluir. Esse é o grande testemunho da ressurreição. Jesus não morreu à toa. Jesus não achou bonitinho morrer. Ele morreu para que todos nós fôssemos acolhidos, para que todos nós fôssemos protegidos, para que todos nós fôssemos incluídos no seu reino, que todos nós fôssemos considerados filhos de Deus. É o mesmo Jesus que se revela a uma mulher que é desprezada, que não tem nenhum direito. Ela é que anuncia ao mundo: o túmulo está vazio. O acusador não nos acusa mais, a antiga inimiga não nos vencerá. Cabe a nós exercer essa profecia, exercer esse mandato missionário, exercer o compromisso da testemunha da ressurreição. É dizer: há coisas erradas no mundo, e eu digo isso porque eu sou profeta. Há coisas erradas no mundo. Seu papel de profeta, que nem Pedro, que fala: eles o mataram. Não usa mais nenhum eufemismo, nenhuma coisa. Ele fala: isso está errado, eles o mataram. Papel de profeta. Vamos servir, como diz Paulo aos Colossenses: aspirai as coisas do alto, aonde está Jesus sentado à direita de Deus. Vamos servir a Deus. E servir a Deus na presença de dos homens e mulheres. Porque cada corpo que existe na terra faz parte do corpo de Cristo. E qualquer coisa que atente contra um corpo, atenta contra o próprio corpo de Cristo.
todo corpo agredido, mutilado, violado, você agride, viola, mutila o corpo de Cristo. Cada corpo humilhado, cada corpo maltratado, cada corpo que passa fome, sede, frio, nu, cada corpo expulso de sua terra, é o próprio Cristo que está nessa situação e nós vamos servi-lo. É verdade, é muito difícil. Você só consegue isso porque você ama. Você só consegue isso porque você tem fé. Por outra forma, você não conseguia. Entendem isso? E por fim, sejamos testemunhas da ressurreição. Afirmemos que a morte não manda mais, que nós somos pela vida, que nós estamos aqui pela vida, que colocamos a vida em primeiro lugar, vamos sair ao mundo, ser a igreja de saída, a igreja samaritana, que acolhe, que protege, que cuida. Sejamos a igreja Madalena, sabemos que somos amados por Deus, reconciliados com Ele em Jesus, sabemos da sua paixão que ocorreu outrora e das paixões que ocorrem no mundo hoje, da sua morte que ocorreu outrora e das mortes injustas e vis que ocorrem agora. Cabe a nós ressuscitar. Aquela ressurreição já aconteceu. A mais importante já aconteceu. É hora de nós ressuscitarmos a nossa sociedade. Deixar de ter uma sociedade voltada para a discriminação, a marginalização, o preconceito, a humilhação, a exclusão, a morte, e ser uma sociedade de vida plena, de vida bem vivida, de bem viver. Uma sociedade em harmonia com a Mãe Terra, para que a gente possa superar tudo. E para que a gente possa, como Maria Madalena, anunciar ao mundo, com toda a convicção e coragem, o túmulo está vazio. Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Vocês sabem que domingo eu faço uma reflexão mais curta, porque na verdade daqui a pouco eu estou descendo, né? Eu estou descendo lá para a paróquia para ver as coisas da paróquia, pôr as coisas para funcionar. Então já viu, né? É uma confusão atrás da outra. Mas estamos juntos, pessoal. Estamos aí. Vou me despedir, amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Antes de eu me despedir, vou deixar minha bênção. Hoje, no domingo, que nós celebramos a ressurreição, que o Senhor ressurrecto visite a sua casa pela intercessão de Maria Madalena. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nos vemos amanhã. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.